fato, esses 2 jogos aí contra 2 seleções, por exemplo, o Paraguai vinha de 9 jogos que não perdia, né? E o Equador classificou, já está na Copa do Mundo, começou lá com -3, jogando em Quito, ou em Guayaquil. Não eram jogos fáceis, o Ancelotti tinha acabado de sair do Real Madrid, chegou, agora sim que ele vai ter férias, aí até a próxima data FIFA, né? Se esperando muito o treinador de grife, à beira do campo, para comandar principalmente a parte ofensiva do Brasil, que tem jogadores espalhados aí no futebol mundial. Você pega aí, ontem mesmo, Rafinha titular do Barcelona, Rodrigo titular, o Vinícius Júnior, Real Madrid, o Matheus Cunha indo agora para o Manchester United, o Gabriel Martinelli joga no Arsenal, né, que é uma das sensações da Europa ali. Então, quer dizer assim, fazer com que esses jogadores pudessem desenvolver bem. Eu acho que fez uma boa partida mesmo, né? Não é, é de encher os olhos, mas pro que vinha jogando, ontem fez uma boa partida em casa, em nenhum momento foi ameaçado. Nesses 180 minutos desses 2 jogos, o Brasil pouco sofreu na parte também defensiva. O Equador não criou tanto. Ontem o Paraguai só teve mesmo um chute de fora da área e uma cabeçada lá no segundo tempo. Mais nada, o Brasil dominante. Um jogo sob risco, porque você joga ganhando de 1-0, a qualquer momento você pode tomar uma bola parada, tomar um gol, e mesmo criando chance, poderia já ter feito, que nem você falou para mim, poderia ter feito o segundo e até mesmo o terceiro, né? O Ancelotti, Itaquera lotada, eu fui lá, né, todo mundo jogando junto, não houve em nenhum momento transpareceu que a torcida ia ficar puta, porque a seleção não estava jogando bem, alguma coisa assim. Pode ainda pontuar. O Bruno Guimarães fez uma ótima partida, precisa mais ter um pouco de calma. Fica muito. O cara que joga Newcastle, joga Premier League, joga ali, vai jogar de novo outra Liga dos Campeões. Pô, poderia ter sido expulso, reclamando muito, mas foi a melhor partida dele nos últimos tempos com a camisa da seleção. Então alguma coisa tem que se poder. Calma, filho, ó. Você tá jogando na seleção, dá um chute pro gol, vai pra torcida. Aquele jogador de seleção brasileira não precisa disso. Jogador que joga em time grande, ele joga num time de respeito na Europa, mas para mim foi o melhor jogador em campo. O Casemiro, a gente sabe a bagagem que tem tudo, se tentou outros ali na cabeça da área, mas ninguém conseguiu mesmo ganhar essa posição. Então o Casemiro manteve uma tranquilidade, né? O Paraguai já está na Copa do Mundo, né? Eu acho que a 7ª vaga vai brigar ali Bolívia e Venezuela, e o que se espera é de um futebol melhor. O que se cobra muito é pelos atletas que tem espalhado no mundo da bola, é que esse Brasil ficasse mais forte e jogasse um futebol melhor. Por isso que questionou muito o Dorival, se questionou muito o Ramon, o Fernando Diniz, pelo futebol melhor jogado e uma qualidade melhor desses atletas. E ontem eles fizeram uma boa partida. É de encher os olhos como a Espanha, como a França joga, quem mais ali, a própria Inglaterra, mas lá também tem dificuldade de ganhar o jogo. Eu estava vendo o jogo das eliminatórias aí, a Inglaterra, numa preguiça desgraçada, ganhou de 1-0. Tomou 3 ontem de perdeu Senegal. do Senegal. Tomou no amistoso, tá vendo? Nem vi esse amistoso ontem. Ganhou de 1-0. Os jogos da Inglaterra nas eliminatórias são todos assim, apertadinhos. 1-0. A própria Itália tá lá, ó, no grupo da Noruega. Sofreu para meter 2-0 na... Maldívia? Como é? Moldávia, não é nem Maldívia. E a Noruega ganhou de 5 dessa Moldávia, né? Então, quer dizer assim, até na época que eu jogava também, o Paraguai veio aí. Paraguai, na época eu tava vendo, lá tomamos 2-1 e no jogo de volta aqui foi um 2-0 em Porto Alegre, sofrido. Então não é tudo mil assim, que você bota 11 caras atrás da bola, condicionado fisicamente, mesmo você tendo jogadores que jogam nos grandes ataques dos clubes do mundo, não é fácil não. Mas ontem a vontade, até a qualidade mesmo, o Brasil foi melhor do que muito, eu acho que pós-Copa do Mundo, um monte de jogo ruim, horrível. Ontem o pessoal saiu, pelo menos, merecendo os elogios que foram dados. Não é também aquilo que todo mundo tem 11 aí que é tipo pilhado, né? É 8 ou 80. Calma, Tico. Foi bem essa Por que você não me esquece? Por que você não me esquece? Por que você tem que estar com o meu nome na boca? Fala isso pra mim. O que eu fiz? Fala pra mim. Eu só elogio quando eu tenho que elogiar. Ué, quando tem que elogiar, eu elogio. Não ao céu, não ao céu, nem tanto ao inferno. Tem as nuvens. Quando eu tenho que...
Quando eu tenho que criticar, eu critico. Mas sabe o que acontece? Se eu ficar nessa xoxidão de nem céu ou inferno, nosso programa vai virar a bosta que outros programas são. Fica aquele negocinho. Ai, e aí, como é que foi? Ah, hoje foi legal. Foi um jogo bom. Não! Quando ganha e joga bem, eu tenho que fazer festa. Quando empata 0-0 contra o Equador, eu tenho que criticar. Eu me recuso a elogiar aquele 0-0. Aquele jogo foi muito ruim. Agora, esse jogo do Paraguai, o velho Vamp, foi bom. Porque foi bom, ninguém tá falando aqui também. Poderia ter sido 3-0. O que eu digo é que a seleção, ela tava horrível. Hoje, já com 2 jogos de Ancelotti, dá um certo otimismo. Por quê? Cara, porque fica nítido que o problema é treinador, Vamp. Olha só, eu tô falando aqui, você também confirmou o que eu falei, que bom, porque você entende muito mais do que eu. Agora, eu falei, que partida do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães jogou bem, o Bruno Guimarães criou, o Bruno Guimarães roubou bola. O Bruno Guimarães, ele jogou a bola que fez ele ter o valor de mercado que ele tem e que ele joga lá na Inglaterra, na Premier League. O cara é um dos destaques aí da Premier League, pô. O titular absoluto de um time que vai ser grande na Premier League. Por que esse cara não jogava com os outros e agora, em 2 jogos com o Ancelotti, ele jogou? É o que eu falo. É óbvio que o problema é treinador, gente. É óbvio. O Bruno Guimarães fez uma partidaça. O Bruno Guimarães, muitos questionavam se ele deveria ser o jogador para aquela posição, porque não fazia muita diferença. Com 2 jogos do Ancelotti, olha a partidaça que esse cara fez. Com 2 jogos do Ancelotti, olha como ele arrisca mudar os atacantes de posição, fazer o Brasil criar alguma coisa. Porque quando a gente dizia, mas a defesa ficou muito equilibrada contra o Equador. Aí eu falei, vai pro escambau, pô. Não dá. Para um 0-0 fajuto do jeito que foi contra o Equador, os 2 times sem jogarem nada, fazer algum elogio. Agora, 2 jogos em sequência, sem ser ameaçado, sem ter praticamente chances de gol do adversário, e agora criando, porque agora criou. Fazer o jogo que fez contra o Equador, qualquer seleção meia boca faz. Retrancada, não leva gol, mas também não cria nada. Agora, contra o Paraguai, pô, eu vi criação. Eu vi jogador de meio campo jogar bem, eu fiz elogio aqui ao Casimiro, eu fiz ao Bruno Guimarães, eu fiz aos jogadores de frente, inclusive o Matheus Cunha, que entrou bem. O que eu digo é isso, Marcos André. E é óbvio que aqui eu vou sempre fazer o show, eu vou sempre fazer a zoeira. Aí às vezes os caras falam, pilhado, é muito exagerado. Que se dane, não quer, não assiste. Dane-se. Agora, o programa, ele tem que ter isso, pô. Porque senão vira aquela chatice insuportável de um bando de jornalistazinho aí que fica fazendo panela e vão se empregando nas televisões, porque são paneleiro, e fica um bando de programa chato. Fala o nome dos caras, pô. Programa de informação. Meu querido. Programa de informação, fala o nome dos caras, pô. Fala. Quase todos. Dá o nome de 5 aí, vai, 5. Tudo que é canal aí. Dá o nome de 5, vai pra ter fumaça, vai dar o nome de 5 aí pra ter fumaça. Vai, Tico, vai. O povo quer saber, Tico. Não, que aí eu não sei se Marcelo Carvalho quer que eu fale isso aqui. O Marcelo gosta de fumaça e gosta de audiência. Mas nas minhas redes sociais... Nas minhas redes sociais eu falo adoidado. Pronto, faz de conta que você tá falando na sua rede social. Vai, solta. Agora, tem coisa melhor que isso? Eu e você aqui, eu vendo esse seu sorriso maravilhoso. E eu tô com saudade de te dar meu ombro amigo, sabia, Marcos André? Às vezes num momento de Tô gostando desse quadro aí, esse quadro do Romero Brito aí. Pô, a saidinha foi da hora. A saidinha te levado pra um lugar bom, hein? Quadro do Romero. Ora, Bruno Prado, Raí Monteiro também com a gente na mesa. Eu acho que merece elogio, tá? Essa seleção brasileira por esse jogo. E principal, Bruno, eu acho que os jogadores vão crescer com o Ancelotti. Porque muito a gente questionava, será que é culpa do treinador ou os jogadores também estão acovardados, estão sem coragem, estão fugindo da bola? E eu acho que eram os dois, Bruno. Porque ficou claro que, com a coragem do Ancelotti, os jogadores estão ganhando coragem.
Os jogadores estão tentando jogar. Antigamente, era um Brasil frouxo, gente. Antigamente não, né? Até poucos meses atrás. Era um Brasil frouxo, ninguém tentava nada. E hoje, pelo jeito, o Ancelotti está passando essa confiança para os caras e está fazendo os jogadores começarem a mostrar perto do que eles mostram nos seus clubes, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. O Ancelotti é um cara muito grande, sem dúvida. Isso tem um peso, é um dos maiores técnicos da história do futebol e você tem um cara como ele ali, todo mundo joga mais confiante, tranquilo, porque todos os holofotes estão no Ancelotti, tudo, o que acontecer de bom ou de ruim vai estar em cima dele e ele é um cara muito competente, claro, não é à toa que ele tem a carreira que tem. É um início de trabalho, vai ter altos e baixos, ontem foi um bom jogo. Ele, aos pouquinhos, vai colocando as ideias dele, que são o que a gente já conhece. O Ancelotti está aí há muito tempo como treinador. Ele é um cara que varia muito os sistemas. Ele não é um cara que tem uma maneira de jogar que ele fixa e vai encaixar os jogadores nisso. Normalmente, ele se adapta à característica dos jogadores, que é o que ele tentou fazer ontem. Acho que foi interessante. Claro que ontem foi um cenário em que ele tinha que atacar. O jogo do Equador não era um cenário que ele precisava atacar. Isso também vai ter do Ancelotti. O Ancelotti, não necessariamente por ser o técnico do Brasil, ele vai todos os jogos atacar o adversário de qualquer maneira. O Ancelotti vai ter jogo que ele vai ficar atrás e vai jogar no contra-ataque. Ele não tem o menor constrangimento de fazer isso. Se ele achar que tem que fazer, ele vai fazer. E ele vai mudar o sistema, os jogadores, a maneira de jogar, muito de acordo primeiro com os jogadores que ele tem, e depois com o jogo, com o adversário. Ele monta o time a partir da característica dos atletas dele. E ele não tem um sistema que ele vai moldar os jogadores. Na seleção ele tem a liberdade de convocar todos os jogadores brasileiros. Ele trabalhava num clube que tem dinheiro para trazer o jogador que quiser. E outros treinadores são mais rígidos nisso. Guardiola mesmo. Guardiola, quem não se adapta ao que ele quer, vai sair. E vai ter que se adaptar ao esquema. Ele vai trazer jogadores que ele entende que se adaptem ao que ele quer, a maneira dele jogar. O Ancelotti não. O Ancelotti tem uma outra característica. Ele muda para encaixar da melhor maneira possível os jogadores que ele tem disponíveis. São duas maneiras diferentes de trabalhar, nem estou avaliando o que é melhor e o que é pior, mas ele é assim. E ontem, para um jogo que ele tinha que atacar, que ele sabia que ele ia ficar com a bola quase o tempo inteiro contra o adversário fechado, ele arrumou uma boa alternativa, que ele tinha dois jogadores bem abertos para abrir campo, que de um lado era o Wanderson e do outro lado era o Martinelli, né? De um lado era um lateral, do outro lado era um atacante, e por dentro ele queria que os jogadores alternassem mesmo, o Rafinha, o Vinícius, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não é um 9 pivô, ele é um cara de movimentação. Ele pode até não ser um 9, ele pode ser um 10. O Matheus, ele tem essa mobilidade, ele é muito técnico, ele é muito bom de se associar com os outros jogadores. E o Vinícius tem jogado mais perto do gol já há umas 2 temporadas, tanto que aumentou muito o número de gols, de assistências, de participações. Então o Vinícius está bem adaptado ali. Aí vai ter jogo que ele vai querer ter um 9-9 mesmo, pode acontecer. Vai ter jogo que ele vai tirar um atacante, vai colocar mais um no meio, vai reforçar o meio. O Ancelotti tem essas adaptações, mas ontem achei que ele achou uma boa alternativa para abrir uma defesa, né? Espetando 2 jogadores pelo lado, fazendo os jogadores mais técnicos dele circularem por dentro. Casimiro protegendo a defesa, isso ele não vai abrir mão. Alexandro ficando mais, até porque tinha um ponta bem aberto na esquerda que era o Martinelli, então Alexandro, lateral, ficava mais na saída de bola com os zagueiros, não subia tanto. Do outro lado, o Wanderson espetado, porque o Rafinha vinha circular por dentro. Foi legal, foi uma boa partida da seleção que vai aos pouquinhos crescer, evoluir. Acho que o Ancelotti, quando chegar na Copa, ele vai entregar um time organizado, um time competitivo, não um time brilhante, mas um time organizado, o que já é o suficiente para tentar alguma coisa. Aí na Copa você não tem controle nenhum do resultado, não tem como controlar, é impossível, não tem receita, é um torneio totalmente aleatório, é um torneio que você pode perder totalmente pelo acaso, como pode ganhar pelo acaso. Então o que ele pode fazer é levar um time organizado, isso ele vai levar. O Brasil vai chegar organizado, vai chegar em condições de competir. Eu tenho muita convicção disso. Ele vai entregar um time que vai competir. Se vai ganhar ou vai perder, não está na mão dele, não está no controle dele, como nunca esteve na mão de nenhum treinador. Mas hoje o Brasil não teria condição nem de competir. Imagino que vai chegar em condição de competir, que é o que dá para fazer nesse período curto com o Ancelotti no comando.
Acho que o jogo do Brasil foi bom ofensivamente, principalmente, que era o que a gente precisava observar depois de um jogo em que o Brasil teve ali uma solidez defensiva contra o Equador. Foi pouco exigido também, é verdade, mas criou pouco, né, na semana passada. Então, para esse jogo, a expectativa era ver como o time ia reagir. E acho que tanto do ponto de vista coletivo quanto individual, as respostas foram muito boas, né? A gente viu um Vinícius mais agressivo, Martinelli muito agressivo do lado direito, partindo para cima, buscando jogada individual, jogou muito bem também o Martinelli. O próprio Rafinha do outro lado a mesma coisa, o Matheus Cunha nesse papel de ser um 9, mas com muita liberdade para se movimentar, e muitas vezes o Vinícius terminando as jogadas dentro da área, como foi o lance do gol, por exemplo. O Vamp destacou o Bruno Guimarães, também gostei muito do jogo dele. E até o próprio Bruno Guimarães falou na zona mista ali depois, né? Ele foi um dos jogadores que parou para conversar com a gente e disse que também avaliava aquele como um dos melhores jogos dele com a camisa da seleção, talvez o melhor, que ele estava perto de encontrar aquilo que ele rendia no Newcastle. Casemiro bem outra vez, foi até ovacionado pela torcida ali quando o jogo terminou. Então acho que ontem a gente teve várias notícias boas dentro de um processo, de um trabalho que está começando, de poucos treinamentos ainda. Ainda tem muita coisa para melhorar, tem bastante teto para evoluir, mas acho que a resposta de ontem ela foi bastante positiva. E pegando um outro gancho em algo que você estava falando há pouco, eu acho que a figura do Ancelotti também pode representar para esse grupo de jogadores uma confiança que eles não têm. E isso está muito claro até o início dessa data FIFA. Os jogadores parecem com uma outra confiança a partir do momento que o Ancelotti assume a seleção brasileira. Também pela figura dele, o que ele representa, e foi muito interessante, né? Eu acompanhei de perto a semana inteira de preparação, desde a segunda-feira da semana passada, todos os treinamentos que aconteceram aqui em São Paulo, e todos os jogadores que passaram pelo microfone, Alexandro Ribeiro, Marquinhos, Alisson, Casemiro, além dos que passaram na zona mista ontem, destacaram a tranquilidade que o Ancelotti tem para passar as ideias, né? A presença dele, o espírito dele, né? E eu acho que isso pode fazer muita diferença no cenário de uma seleção que claramente não tinha confiança e que tinha jogadores rendendo abaixo daquilo que a gente imagina, que a gente sabe que eles podem render, porque eles rendem, né, nos clubes, e é uma cobrança que eles tenham também esse rendimento na seleção. Então eu acho que com o Ancelotti a gente pode observar talvez esse segundo passo, jogadores podendo render mais do que a gente habitualmente vê, justamente por esse aspecto, né, dele trazer um pouco mais de confiança, um pouco mais de calma. O gol do Vinícius ontem eu acho que é um gol bem simbólico, um jogador bastante pressionado, um jogador que com o Ancelotti rendeu muito bem, que ontem jogou numa posição diferente. O Vinícius nunca tinha jogado nessa posição na seleção, salvo um engano meu aqui, mais próximo do gol, né? Sempre foi aquele ponta, aquele cara mais aberto pelo lado esquerdo. Ontem ele jogou mais perto do gol, que é algo que o Ancelotti trouxe para ele no Real Madrid, colocando ele em dupla com o Rodrigo, muitas vezes sendo até o jogador mais avançado no Real Madrid. Então, a presença do Ancelotti eu acho que pode significar, além da qualidade do trabalho, de tudo que ele acrescenta como treinador excepcional que é, por tudo que venceu ao longo da carreira, também a calma, a confiança, eu acho que pode fazer, Bruno, com que a seleção tenha um novo rumo e um rumo onde esses jogadores possam render aquilo que a gente de fato imagina e espera de todos eles. Bom, foi realmente uma boa partida da seleção, individualmente e coletivamente, todo mundo ganhando confiança quando o time está bem e tem a presença aí de um treinador como o Carlo Ancelotti. Vampeta, você ontem acompanhou o jogo. Individualmente, o que você destaca? Você falou do Bruno Guimarães. Gostei do Rafinha também, o Martinelli também indo para cima, né? Assim, um coletivo muito bom, individuais, porque a gente precisa, né, que esse jogador joga bem, como o Bruno Guimarães mesmo falou, que talvez tenha sido a melhor partida dele pela seleção. Gostei do próprio Vinícius Júnior, a movimentação, indo para dentro, Matheus Cunha, né? Jogado bem, até o Wanderson estava solto também, mais solto, indo. Foi uma boa partida no coletivo e no individual. Eu acho que até fazendo um balanço, Bruno, eu estava pensando isso hoje de manhã, estava conversando com a colega que estava fazendo uma matéria sobre esse aspecto, ela me perguntou e eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem vários jogadores que tiveram um salto, né, nessa data FIFA, que melhoraram o seu rendimento e que se colocaram ali como uma certeza para o Ancelotti.
Alexandre Ribeiro, que foi uma surpresa, se colocou como um cara que pode ser mais adiante o titular, né? Pode continuar sendo o titular. Marquinhos, confirmado. A volta do Casemiro, uma confirmação importante. Bruno Guimarães teve um salto de qualidade. Martinelli foi bem numa oportunidade como titular. Eu até não me lembro se o Martinelli já foi titular da seleção brasileira. Ele jogou muitas vezes com o Tite, mas titular especificamente não me recordo se ele foi. Acho que foi com o Diniz, mas poucas vezes. O gol do Vinícius muito importante nesse sentido também. O próprio Matheus Cunha a mesma coisa. E algumas outras coisas que a gente vai precisar ver mais e observar se vai ter uma evolução. E acho que, por exemplo, o Wanderson é uma questão. Não que ele tenha jogado mal, acho que ele fez jogos corretos dentro da função que ele tinha, mas ainda não é aquele cara que transmite a certeza de que ele pode ser um lateral direito da seleção brasileira. O Alexandre fez um jogo seguro defensivamente, até subiu uma vez ou outra, diferente do jogo contra o Equador, e é um jogador que a gente vai observar. E aí até nessa linha, né, teve uma pergunta no meio da entrevista que eu acho que puxa para um tema interessante do ponto de vista das características dos jogadores que o Brasil tem e do que pode ser lá na frente o trabalho do Ancelotti. Ele foi perguntado se, eventualmente, ele pode formar uma linha de 4 com 4 zagueiros, como jogou, por exemplo, o Guardiola com o City na temporada em que o City ganhou tudo. E, teoricamente, ele terminou o jogo assim, né? O Beraldo e o Danilo. Marquinhos, o Alexandre e o Beraldo na esquerda, né? E na pergunta foi citado o Militão, que jogou com muito tempo com o Ancelotti, jogou como lateral direito na última Copa do Mundo com o Tite e já foi lateral direito no São Paulo também, né? E ele disse que essa pode ser uma possibilidade. O Beraldo pode ser zagueiro ou lateral esquerdo, tem o Alexandro, tem o Léo Ortiz, ele falou do Léo Ortiz, da qualidade de passe, de saída para o jogo, e do Militão, que vai voltar, está se recuperando de uma lesão grave, de novo, né? 2 temporadas seguidas tendo lesão de ligamento cruzado do joelho, e a gente precisa ver como ele vai voltar desse período, estará à disposição agora na Copa do Mundo de Clubes para o Xabi Alonso, deve ser um jogador importante, o Xabi Alonso gosta de jogar com 3 zagueiros. Então, eu acho que é até uma coisa interessante da gente olhar, né? Uma possibilidade de uma seleção com 4 zagueiros. Ele falou que isso qualifica bastante a saída de bola, enfim, é um ponto que foi levantado ontem e pela resposta dele, eu acho que é algo que ele tem, que ele considera ser uma possibilidade para o futuro. Que é uma coisa que na Europa, na Argentina também, é bem natural, né? O zagueiro jogar na Itália, lateral. Então... E tem um tabu aqui, né? E aí, para quem for dizer, mas é retranca, o Guardiola ganhou a Champions League, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra com 4 zagueiros na linha defensiva. Sim, e o Stones muitas vezes com a bola virava meia na final mesmo com a Inter, ele jogou bem avançado, jogou com a bola atacando bastante. Akanji, Ake, Stones e Rubem Dias. Rubem Dias. E o Ake na esquerda, Stones fechando a direita, às vezes vindo o Akanji lateral direito, às vezes, variava um pouco, né? O jogo, a gente tem que, até a nossa função aqui, passar para as pessoas, ninguém é obrigado a estudar tão profundamente características de jogadores. As pessoas veem o futebol como um entretenimento, mas tem algumas coisas que a gente deve explicar, né? Que a formação tem 4 zagueiros, ou 3, ou 2, ou 2 volantes, 3... Depende muito da característica dos atletas, não necessariamente tem 4 zagueiros, é uma retranca, ou tem 4 atacantes, então é um time super ofensivo, ele é corajoso porque tem um atacante a mais ou um atacante a menos, ele é medroso, né? Então esse tipo de coisa depende muito da característica, da maneira como ele propõe, como vai armar o time. E sobre algumas posições, Casemiro para vocês, né, falando no geral, é um cara que... Ele vai ser o camisa 5 ali até a Copa, ele vai ter esse primeiro volante mais marcador? Eu acho que ele fica, viu? O Ancelotti já dá pra ver que é um homem de confiança mesmo. De repente pode até ser capitão dessa seleção, voltar a ser capitão. Eu acho que, e o que tem surgido na posição, principalmente o primeiro volante, eu acho que ainda não tem melhor do que o Casemiro, como o próprio Alexandre na esquerda. Eu vou mais além, o Danilo na direita. Danilo que entrou ontem no finalzinho na direita, né? Pode fazer a função de lateral e esse zagueiro também, um zagueiro pelo lado direito. E aí até tem, dentro dessa questão do Casemiro, né, tem um ponto interessante que ele já tinha falado, o Ancelotti, na apresentação, e ontem ele falou de novo, e acho que é um aspecto que a gente pode esperar da seleção, e eu considero ser bastante positivo, que é de uma seleção que possa variar a sua formação de jogo para jogo, né? Não vai ter só uma forma de jogar, só um time, só uma estrutura.
Então, no jogo contra o Equador, a exigência pela estreia, por ser um jogo fora de casa, pelo histórico recente da seleção brasileira, os jogos anteriores, né? Era de ter um pouco mais de solidez defensiva, um meio mais recheado. Então, ele foi com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, e a linha de 4 que tinha só o Wanderson que saía um pouco mais. No jogo em casa, contra o Paraguai, numa outra atmosfera, contra um adversário que ia se fechar bastante, ele já abriu mão de um dos meio-campistas, colocou um atacante a mais, já tinha mais homens para atacar, né? Uma dinâmica diferente, com o Vinícius e o Matheus Cunha por dentro, com o Rafinha saindo da direita para aparecer na faixa mais central também, Wanderson passando, Martinelli bem aberto. Então, em vários momentos, né, e do estádio, o Vamp estava lá também, dá para você ver muito bem isso, o Brasil tinha uma linha de 5 no ataque. Martinelli de um lado, Wanderson do outro, Vinícius, Rafinha e Matheus Cunha por dentro. Além do suporte do Bruno Guimarães, que deu bons passes, de uma boa saída de jogo ou outra do Casemiro, que é algo que se cobra dele também. O lance do gol é uma virada de jogo, começa com a virada de jogo dele, né? O Brasil sai rápido da defesa, ele vira uma bola no Rafinha, o Rafinha vai pra cima, aí 3 jogadores do Paraguai fecham a marcação em cima dele, que pra mim é um erro, porque o Vidiaçante, né, que era o cara que fechava a faixa central, ele abandona a frente da área e ele vai fazer uma marcação tripla no Rafinha. E aí a bola sobra pro Matheus Cunha, justamente no espaço que poderia ter sido protegido pelo Vidiaçante. Então, a gente viu nesses 2 jogos um mesmo time, né, com formas diferentes de jogar, dependendo da exigência de cada jogo. Eu acho que isso pode ser muito positivo na Copa, que você tem um percurso de muitos jogos em um espaço muito curto de tempo e você precisa encontrar soluções rápidas, né? Que foi o que, de alguma forma, se cobrou muito do Tite nos 2 mundiais, né? Talvez demorou um pouco para reagir diante de cenários adversos. E isso pesou nos jogos contra a Bélgica e Croácia. E o Ancelotti mostrou que talvez com ele vai ser diferente nesse sentido.